Sofreu um gol, pô, lá do outro lado tem um... Eu falei com os caras lá, dei entrevista lá pro Japão, a minha preocupação são os jogadores do Kashima tirar foto com o Cristiano Ronaldo, pedir autógrafo e tal. Se não fizer isso, pode chegar, cara, porque chegou bem. Ninguém chega numa final à toa, com sorte. Chegou na final ganhando, jogando bola, jogando com... Se chega na final, muda o esquema, não vai ter sucesso. Então, eu acho que esse medo que hoje o futebol brasileiro tem, todo mundo lá atrás, vamos fechar aqui, vamos cuidar disso, não é o futebol brasileiro. Mas como equilibrar isso, esse medo que o professor falou aqui, que você falou, como equilibrar isso com, por exemplo, antes do jogo contra a Alemanha na Copa do Mundo, que foi citado aqui no painel anterior, tinha um pouco essa sensação, joga como o Brasil, vai para cima e tudo, e acabou tomando de 7. Como é que equilibra isso? Como é que o segredo de fazer um time equilibrado? Espinosa citou o Flamengo de 81, o Flamengo campeão do mundo, que era um time equilibrado dentro disso. Como fazer isso no futebol de hoje? Eu sei, mas aí não é só um jogo, é uma história. Seleção brasileira, se o México tivesse bons chutadores e tivesse bons jogadores, já podia meter 3, 4. O Chile quase eliminou, era melhor que o Chile tivesse eliminado o Brasil. Então a minha teoria daquele 7-1 não é o jogo em si. A minha teoria é o quê? Que o Brasil levou para uma Copa do Mundo um time que durante aquele ano, no intervalo entre a Copa das Confederações e o Mundial, um time que só tinha um jogador que era titular no time que jogava, que era o Thiago Silva. No mais, todos eles muito mal, jogadores sem jogar, e o Filipão criou aquele grupo que foi vencedor. Ele achou que com aquele grupo ia dar certo. Olha, nós tínhamos o Júlio César que jogava no Canadá, né? Era o Daniel Alves que viveu o pior momento, viveu o pior ano da vida dele no Barcelona, tá? O Davi Luiz, que era reserva, jogava de volante no Chelsea. O Marcelo era reserva do Contrão lá no Real. O Paulinho nem se fala, porque saiu, foi afastado lá do... Nem jogava no Tottenham. O Hulk estava turras lá com o Spalletti lá no Zenit. O Oscar era reserva do Chelsea. O Neymar jogava pela direita com o argentino, nem pela esquerda ele jogava. E o Fred, que estava 3 meses aqui parado, vindo de contusão. Então o Brasil chegou lá. Thiago Silva e o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo. Mas o Luiz Gustavo, qual foi a primeira medida do Guardiola? Que todo mundo fala aí que o Guardiola é isso, que o Guardiola é aquilo. A primeira medida do Guardiola foi mandar ele embora, né? Ele mandou embora lá do Bayern. Então, aquele era o time brasileiro. E aquele time brasileiro começou mal, teve para ser eliminado, e pegou um time que deu tudo certo, soube aproveitar bem. Você não pode dar um espaço como o Brasil deu para jogadores do nível de um Klose, de um Miller, de um Kroos, de um Khedira. Não dá, cara. E aí aconteceu a goleada. Agora, o fato não foi o jogo em si, foi toda uma estrutura que veio para culminar com aquilo daí. Porque a Holanda também passeou depois. Não é de analisar um jogo, é analisar o futebol brasileiro. E o que se vê é o seguinte, já há quantos anos isso acontece? Termina o Campeonato Brasileiro e a gente vê em debates, mesa redonda, tudo, como é que foi o Campeonato Brasileiro? Foi muito mal tecnicamente. E isso, a cada ano, se ouve isso. A conclusão que se chega é que o Campeonato Brasileiro tecnicamente foi baixo. Ora, a seleção é reflexo das equipes brasileiras. E a gente não tem a preocupação de mudar. Simplesmente a gente olha e diz, foi fraco. Mas e por que não se discute uma mudança? Por que não? E vai mudar como? É exatamente mudar, é buscando ter mais coragem, entender que o futebol bonito não é o de fazer embaixada. O futebol bonito é aquele que o Zico fazia, que dava o passe simples, mas o passe simples que botava o cara no gol a todo momento. O futebol bonito era você ter a coragem do drible, que ele também tinha, enfim, e que outros jogadores também tinham.
Esse era o futebol bonito, era o futebol da simplicidade, em que o drible era uma coisa objetiva. Era um drible simples, mas objetivo. Era um drible que terminava com um chute a gol ou com uma jogada favorecendo o companheiro. Enfim, é isso que se discute fazer, em que os jogadores saibam o que tem que fazer dentro de campo. Saibam o que tem que fazer dentro de campo. Essa questão dos fisiologistas, do fisioterapeuta, de nutricionista, é uma quantidade de gente. Então, alguns exageram um pouco. Tem medo, tem essa palavra medo, tem muito medo por causa da responsabilidade que eles têm de acontecer alguma coisa, o clube vir cobrar. Eu procuro deixar eles tranquilos. Eu falo assim, olha, ninguém vai ser cobrado aqui, o único que vai ser cobrado aqui sou eu. Meu pescoço é que está ali. Façam aquilo que vocês aprenderam e dou autonomia para cada setor trabalhar. Então, eu trabalho dessa maneira. E não sei se tem gente diferente trabalhando de outra forma ou não, se é certo ou se é errado, mas graças a Deus os resultados aonde eu trabalhei têm sido favoráveis. Eles estavam posicionados para que, se a jogada fosse ali, ela seria executada. Isso dizia o quê? Que é uma equipe bem distribuída, uma equipe bem treinada e uma equipe bem... E como é que você faz isso? Não é o jogador que vai dizer, olha, eu fico aqui. É o treinador que diz, você fica aqui, você fica aqui, a jogada assim vai ser repetida. Ou o Barcelona tem mais de 6 jogadas. Se você olhar, o Barcelona tem 4, 5 jogadas que são repetidas sempre. Claro que aí vem o Messi e dribla todo mundo toda hora, mas são repetidas sempre. Só para terminar, não me alongar muito, me alongando. Um dia eu sentei na frente da televisão, peguei um caderno e coloquei assim, primeiro tempo. Eu ia ver quantas jogadas seriam repetidas num jogo. Sentei, primeiro tempo, em branco. Segundo tempo, fiquei sentado. Não vale bola parada. Segundo tempo, em branco. Não foi repetida nenhuma jogada. De tarde fui ver um jogo do futebol alemão. Não, o primeiro jogo era do Brasil. O primeiro jogo foi ou no outro dia. Sim. Primeiro tempo, 1, 2, 3 jogadas, 4 vezes repetidas. Segundo tempo, repetida. Aí tu olha, tu vê o porquê de um futebol e o porquê do outro.